Fala com ele, fala conosco, assim nós vamos te dar honras e glórias para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para os irmãos também. Amém. Poder se assentar. Estou vendo que eu vou ter que pregar. Vai ser uma dupla pregação hoje, porque eu vou ter que pregar em inglês e português. Porque tem pessoas aqui que não entendem português. Are you sure you're gonna preach in English? Aí já ficou apertado para mim, tá vendo? Mas não tenho certeza não, mas um dia eu provavelmente terei. A gente precisa aprender o inglês pra gente não... Eu sempre ouvi, né? E eu ouço isso sempre. Você precisa aprender o inglês para poder você ganhar melhor. Você precisa aprender o inglês para você poder ter melhores oportunidades. Mas ninguém fala, você precisa aprender o inglês para ser bênção para um país que tem sido bênção para você. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas falando para o aprendizado do inglês para você conquistar alguma coisa, e geralmente essa coisa é material, não é nada espiritual. E eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu preciso aprender o inglês, porque eu quero de alguma maneira participar daquilo que tu tens participado a mim. Eu quero participar aos americanos também, não só os latinos, não só os brasileiros, mas a essa nação que tem nos acolhido e que tem sido bênção para muitos que aqui estão. Bom, pelo menos eu creio. Mas vamos ao texto da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 5. Eu marquei alguns versículos para a gente poder estar lendo. Mateus capítulo 5. Primeiro versículo. Mateus no capítulo 5, primeiro versículo até o versículo 12. Todos acharam? Amém. Se coloca de pé. Não por causa de mim, não por causa do pastor Carlos, mas por causa da palavra de Deus. Se coloca de pé. Guarde o temor no seu coração. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode se assentar. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, feche somente os seus olhos. Pai Santo, Tu és, Senhor, o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele, Senhor, que fez o homem para o louvor da sua glória, Senhor. E algo veio no meu coração, Senhor. Será, Senhor, que fogo do céu ainda pode descer, Senhor? Será, Senhor, que línguas como de fogo ainda podem ser repartidas no nosso meio, Senhor? Haja vista, Senhor, que tanto fogo estranho tem sido feito, tem sido gerado. Tanta fumaça estranha tem sido gerada nos púlpitos da Tua igreja no mundo afora. Tanta coisa estranha que não tem subido, Senhor, a Ti. Mas será, Senhor,
que ainda fogo do céu? Será que ainda, Senhor, ao som da buzina, ao som dos trovões, poderemos ouvir a Tua palavra, Senhor? Senhor amado, torna os nossos corações aqui nessa hora, Senhor, como de um menino que não tem preocupação nenhuma com o dia de amanhã. Torna os nossos corações nesse momento, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, como de uma criança que não tendo que se preocupar com o dia de amanhã, Senhor, para que Satanás não roube a palavra que será falada, ministrada, Senhor, porque eu sei, e Tu falaste que a libertação, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Senhor. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Senhor, e Satanás sabe disso melhor do que nós, e ele tenta trazer uma situação adversa para que a Tua palavra não seja repousada nos corações dos que aqui estão. Eu te peço, Senhor, bloqueia todo intento maligno nessa hora, que todo conselho das trevas caia por terra agora no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para que a Tua palavra, para que a semente da justiça seja semeada na tábua dos nossos corações. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor. Tira todas as preocupações, todas as distrações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, é um privilégio para mim estar aqui essa noite, como é um privilégio para todos que recebem essa oportunidade de falar, de expor, de ministrar, de ensinar a palavra de Deus. Isso é um privilégio, e todo mundo que tem essa oportunidade, que foi chamado para isso, deveria entender que isso é um privilégio, é maior do que todos os privilégios que possa haver, do que você pregar na faculdade de Harvard, ou em outra faculdade que você possa achar boa. É melhor do que você estar num teatro falando de coisas materiais. O maior privilégio é o de ser chamado para ser ministro de Deus e falar da verdade da Sua palavra. Isso é um privilégio. E eu conversando com o irmão, né, o presbítero Glaucio, algum tempo atrás, nós falávamos de muitas coisas, nós estávamos falando da questão do púlpito, do estar aqui à frente. E nós precisamos vigiar muito o nosso coração. Eu preciso vigiar muito o meu coração nesse momento, porque aqui não é um lugar para eu falar daquilo que eu acho. Isso aqui não é um lugar para eu falar da minha experiência de vida. Embora algumas experiências terem sido com o Senhor, mas se o Senhor não me mover para falar de uma experiência que eu tive com Ele, eu tenho que calar minha boca e falar da palavra de Deus. Isso aqui não é um lugar para desabafar. E as pessoas às vezes acabam se equivocando com isso, porque estão chateadas e quando recebem a oportunidade querem falar da chateação do seu coração e acabam desabafando e acabam ferindo e acabam magoando sem um motivo aparente, porque Deus faz a ferida. Deus faz a ferida. Não é um homem que faz a ferida, é Deus que faz a ferida, e Ele mesmo a liga, Ele mesmo a torna a curar. Então eu preciso vigiar o meu coração, porque se tem uma palavra que diz que quando o coração do homem não está bom, é melhor ele nem comprar e nem vender, porque ele vai fazer um mau negócio. Então se você estiver chateado, estiver aborrecido, entristecido, se não é bom você comprar e vender, quanto mais você falar da palavra de Deus. Por causa de quê? Porque vocês são ovelhas do pasto dele. Porque vocês foram comprados por ele, não foram comprados por mim. E eu tenho que tomar um cuidado com isso, em que falar, porque eu sei bem o que Deus faz com aquele que trata mal um dos menores pequeninos que tiveram aqui nessa noite. Eu sei qual o destino desses. Então eu preciso tomar um cuidado em entender que foi Deus que me deu algo e buscar dele e falar tão somente aquilo que ele quer. Porque se eu começar a falar coisa minha aqui, primeiro não vai haver edificação, e segundo, um dia haverá um duro juízo sobre mim. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Com isso, o Senhor me deu uma palavra no capítulo 5 de Mateus. E eu não terei tempo aqui, a gente não tem tempo aqui para falar de todas as bem-aventuranças
que Jesus falou nesse primeiro sermão dele, no Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. Bem-aventuranças, para você que não sabe, é mais do que feliz. Os bem-aventurados, eles estão numa condição de mais do que felizes. É difícil de expressar isso, usar uma palavra no português para explicar o que é bem-aventurado. Eu sei que o que se aproxima é mais do que feliz. Não tem aquele estado que você está feliz da vida porque algo aconteceu. O bem-aventurado, ele ainda excede a esse estado. Ele ultrapassa essa condição. Por isso é difícil de explicar com palavras o que é ser bem-aventurado. Mas Jesus vai falando de muitas bem-aventuranças aqui. E eu não, como eu falei, não tenho tempo de falar de todas elas. Mas eu só queria me ater a uma, meu irmão, que foi a que meu coração mais esquentou para ela. Que é essa daqui, ó. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, vírgula, porque eles verão a Deus. Tem duas frases nesse versículo que elas precisam ser bem entendidas. Eu vou começar do começo, né? Eu ia começar da parte final, mas eu achei melhor começar do começo, que é bem-aventurado os limpos de coração. Aleluia. Porque o final dos que têm um coração limpo é ver a Deus. É ver a Deus. Talvez esse versículo aqui, ele seja o versículo que mais expressa a maior de todas as promessas que podem ser contidas na Bíblia. A maior de todas. A maior de todas elas. Que é o fato de ver a Deus. E talvez muitos corações que aqui estão não estão entendendo isso. Você vai falar assim, meu irmão, olha só, você foi salvo por Cristo Jesus e agora que maravilha, você vai ver a Deus. Quando eu falo isso, muitos... bacana. Mas... nada. E eu sei que eu mesmo não sei o que significa ver a Deus. O quão profundo, o quão maravilhoso, o quão tremendo é isso. Os limpos de coração um dia verão a Deus. E eu vou tentar explicar um pouquinho aqui na palavra de Deus o que é esse momento de ver a Deus, mas primeiro ter um coração limpo, porque é impossível de quem não tiver um coração limpo ver a Deus. Meu irmão, você vai ver outra coisa, mas você não verá a Deus, se você não tiver um coração limpo. Então é necessário entender isso. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem comigo em Salmos, livro de Salmos. Vem aqui. Por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Salmos de números 24. Salmo de números 24. Vai falar algo parecido. Salmo de números 24, versículo... Vamos ler o primeiro em diante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está vendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e até o mundo e até os habitantes do mundo são do Senhor. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Só até aqui. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração habitará no monte do Senhor, e não só no monte, estará no lugar santo, no lugar mais íntimo que você possa estar. Na nossa casa, geralmente é no quarto, o quarto do casal, geralmente é o lugar mais íntimo do casal. De sorte que você recebe algumas visitas e se essa visita não for muito íntima a tua, você não leva ela para o seu quarto. É verdade ou não é? Quem que pega um estranho e leva para sentar na cama aonde dorme você e seu marido, você e sua esposa? Quem faz isso? Só com pessoas com pouco entendimento. Ou em casos extremos. Ou um caso específico, né? Mas geralmente o lugar mais íntimo é o quarto, aonde você não quer
Você não leva qualquer pessoa para lá. E aqui, esse lugar santo se trata disso. É um lugar íntimo em Deus. É o santíssimo lugar, o santo dos santos. Aonde os que têm o coração limpo e os que têm as mãos puras, as mãos limpas e o coração puro, entrará nesse lugar. Aleluia. E compartilhará de Deus nesse lugar. Isso aqui é maravilhoso. Mas você precisa entender o que é ter um coração limpo. O que é ter as mãos limpas. Porque, olha, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando eu li isso, a minha esposa logo me fez essa pergunta. Não sei se você fez ela aí dentro de você. Por causa de que é puro de mãos? De coração dá para entender um pouquinho. Mas por causa de que? Limpo de mãos e puro de coração. Vem aqui comigo, meu irmão. Você precisa passear na Bíblia. Volta em Mateus, capítulo 15. Mateus. Matthew, chapter 15. Ó, já estou falando em inglês, minha irmã. Capítulo 15. Só até aqui, meu irmão. Não dá nem para abusar muito. Capítulo 15 de Mateus, versículo 19 e o 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Isso aqui é Jesus falando. E Jesus está falando que é do coração do homem que procede os homicídios, os adultérios, as prostituições, as pornografias, as invejas, as fofocas. É do coração. Não procede de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E tem uma teoria que fala que você, né, o homem é produto do meio que ele vive. Irmãos, eu não concordo muito com isso. Embora querer entender o que os homens querem se basear, mas o que Deus está falando, que não importa o lugar aonde você cresça, se num berço de ouro ou se no alto de uma cabanazinha na favela do Rio de Janeiro, não importa, você expressará no seu coração todas essas coisas aqui. Porque é do interior do coração do homem que procedem todas essas coisas. E aí fica a pergunta, o que é limpo de mãos e puro de coração? Você já entendeu que o coração do homem é do coração, é do interior do coração do homem que procede, que são geradas essas coisas. Entendendo isso, meus irmãos, você precisa observar as Escrituras para entender o que é ser puro de mãos e limpo de coração. Um homem chamado Isaías, o profeta Isaías, teve um dos primeiros contatos que ele teve com o Senhor. Ele viu os céus abertos, ele viu o trono, ele viu o lugar onde Deus se assenta. E ele viu seres muito diferentes, maravilhosos, poderosos, cheios de glória. E esses seres diziam uns aos outros, com asas que tampavam as suas faces, que tampavam os seus pés, e que as outras duas voavam. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele se deparou com essa visão maravilhosa, ele logo olhou para ele e falou, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava para morrer, e essa sensação que ele vivenciou naquele momento. E talvez muitas pessoas não entendem o que é que ele passou. Mas é exatamente aquilo que Deus quer fazer comigo e contigo. É quando você tem a revelação dele, ele te mostra a condição que você está. De lábios impuros. E está no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que é ter uns lábios impuros? O que é ter um coração impuro? Agora você está falando de lábios impuros. É fácil entender isso quando você vê Jesus falando. No próprio capítulo 15 de Mateus,
que a gente leu um versículo anterior. Versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é que contamina o homem. Em outro versículo, Jesus vai falar que a boca fala o que está cheio, o quê? O coração. Por causa de que o profeta falou? Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Porque ele sabia a condição, o Senhor mostrou, revelou a condição que ele estava diante de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É fácil a gente identificar pessoas que são do Senhor. É só você conversar com ele 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Meu irmão, se essa pessoa só falar de futebol, de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, se essa irmã só falar de Big Brother, só falar de schedule de casa, só falar de coisas materiais, a boca fala do que o coração está cheio. É fácil você identificar uma pessoa que tem a proximidade com Deus, porque ela falará das coisas de Deus. Se só fala de coisas humanas, você pode ligar a luzinha, porque tem alguma coisa acontecendo. E talvez seja você essa pessoa. E talvez você vai falar assim para mim, né? Porque isso não é a primeira vez. Talvez você vai falar assim, mas por causa de que você só fala que prostituição, falso testemunho, prostituição, adultério? Por causa de que você só fala de pecado? Por causa de que você só fala dessas coisas? Porque os pregadores não falam dessas coisas. Porque esses pregadores da prosperidade não falam dessas coisas. E esse é o problema central que o homem vive, meu irmão. Essa é a chave do problema do homem, meu irmão. E você está sendo iludido com falsas promessas, com coisas que Jesus não falou, que eles dizem que falou, mas que não foi Jesus que falou, meu irmão. Eles estão prometendo coisas que Jesus nunca prometeu. Eu tenho que falar dessas coisas. Primeiro que o Espírito de Deus me deu. Eu tenho a certeza que foi o Espírito de Deus que me visitou num carro, num dia de terça-feira dessa semana que passou, para falar dessa coisa, disso aqui. E talvez isso não te agrade. Porque geralmente a verdade no presente momento ela não traz uma expectação de alegria, mas lá na frente ela traz um peso de glória. Amém. E você talvez não possa entender isso. Mas veja, por causa de que você fala tanto de pecado, meu irmão? Porque você precisa entender o amor de Deus. Por isso que eu falo muito de pecado. Mas por causa de que você fala de tanta transgressão? Para você entender o que é a graça. Por causa de que você fala tanto de injustiça? Para você entender o que é a verdadeira justiça que vem pela fé através de Cristo, meu irmão. Glórias a Deus. Mas ainda não entendi. Vou citar um exemplo que eu citei para os jovens agora há pouco. No interior, e eu sei que muitos aqui são do interior, e quando eu ia para o interior do Rio de Janeiro, às vezes com meu tio, né? Na primeira vez que eu fui no interior, que eu tinha mais consciência, adolescente, à noite, quando deu 9, 10 horas da noite, que eu olhei para o céu e me espantei. A quantidade de estrelas que havia no céu era muito maior do que a quantidade de estrelas que eu via na minha cidade à noite. Eu falei, meu Deus, mas que monte de estrela é essa? E eu tive a sensação, adolescente que era, que eu falei, esse lugar aqui tem mais estrela do que lá. Eu pensei assim, mas depois que eu estudei, eu vi que não, tem a mesma quantidade. As luzes da cidade não deixam que você veja, ofuscam a quantidade de estrela que existe no sistema solar. Mas aí, eu falei isso para os jovens, os adolescentes, falei, quando você acorda de manhã, acabou de escovar seu dente, você toma o seu café, você sai para o mesmo lugar e você olha, você vê as estrelas no céu? Quem vê? Quem tem essa capacidade de ver? Fala para mim. Só se você tiver um superpoder, meu irmão. Porque não dá para ver. E você pensa assim, mas cadê as estrelas que estavam há poucas horas atrás? Cadê elas? Cadê uma multidão, milhares de estrelas no céu? Cadê aquelas estrelas? Não está mais lá. Parece que passou um braço assim, arrancou tudo e deixou o céu aberto. Essa é a sensação. Eu perguntei isso.
alguém pode me explicar isso? E um ficou olhando para o outro e como é que funciona esse negócio? Irmãos, é simples, porque de manhã a luz do sol ofusca, elas estão no mesmo lugar, mas a luz do sol tão poderosa que é, elas ofusca todas as estrelas que estão mais distantes do que o sol. Então não dá para você ver. Não é porque elas foram retiradas de lá, porque não dá para você ver. E talvez você possa perguntar aí, o que isso tem a ver, meu irmão? Com o pecado que você está falando aí? Tem tudo a ver, meu irmão. Pensa comigo. Para você entender o que é a luz, precisa você ver as trevas primeiro, a escuridão primeiro, para você entender as estrelas. Quando o sol se aproxima, somem as estrelas. Para você entender Deus, a luz que Deus é, precisa ser mostrado primeiro a escuridão que há dentro do teu interior. O quão densas trevas você está. Aí você vai entender o quão luz Deus é, o quão maravilhosa a luz que Deus é. E mais, Ele ainda retira toda a escuridão do seu coração. Mas eu preciso ver a escuridão primeiro para entender a luz. Por isso que você precisa entender o que é pecado, transgressão, iniquidade, para entender o que é graça, misericórdia, bondade, fidelidade. Porque senão não dá para entender. Não dá. E eu falei isso para os jovens. Irmãos, esse é o problema central do homem. É o coração, meu irmão. É o coração do homem. E o evangelho que está sendo pregado, irmãos, por aí afora, é um falso evangelho. Porque não revela a condição que você está. Não revela, meu irmão. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, com os mesmos problemas de sempre. E se você olhar, você vai ver, e muitos que aqui estão, vão ver que estão sendo atingidos com os mesmos problemas que foram atingidos há 10 anos atrás. Parece que a vida está assim, um círculo. E eu já passei por esse negócio aqui, hein? Você dá mais uma... Mas eu já tive esse problema de novo. Por quê, irmãos? Não recebeu o evangelho da verdade, o poder do evangelho. Falei para o meu cunhado agora mais cedo. Falei, meu irmão, o que está acontecendo dentro das igrejas? Faz um experimento você. Vai no Rio de Janeiro. Vai lá em Valadares, lá que eu fiquei sabendo que também o sol castiga lá, né? Vai lá em Valadares, vai no Rio de Janeiro, num verão intenso, aonde está um calor acima de 40 graus. Fica debaixo do sol do meio-dia para ver o que vai acontecer com você. O que vai acontecer? Fica ali 2 horinhas só, exposto ao sol. Com a camisazinha regata, fina, bermuda. Fica ali 1 hora, 2 horas debaixo daquele sol. O que vai acontecer com você, meu irmão? Vai queimar a pele, vai ou não vai? Vai ser alterado coisas em você. Vai te dar sede, o seu organismo vai começar a reagir àquela situação adversa que você está. Você está debaixo de um sol do Rio de Janeiro, de Valadares, de 40 graus. É terrível. E o que está acontecendo com muitas pessoas dentro da igreja? Elas estão sendo expostas ao sol da justiça, que é Cristo, mas nada está acontecendo. Elas não estão sendo atingidas, elas não estão sendo alteradas em coisa nenhuma, ela permanece a mesma. Sabe o que aconteceu? Recebeu um protetor solar grande, que deu a elas a condição, foi dado a elas um guarda-chuva, que está protegendo a ela desse sol que é o Senhor. Porque como que você pode estar, o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como é que você está diante de algo tão poderoso, você não muda nem um pouquinho, você não foi atingido em coisa nenhuma, você não bronzeou nem um pouquinho a sua pele, meu irmão. Talvez você pense, não, mas essa pregação não é para mim, não. Não é desse jeito que eu entendo Deus. E a gente vai chegar na parte ainda. Já vai chegar na parte.
que é os que verão a Deus. Meu irmão, esse aqui é o centro do problema, o nosso coração. É onde são geradas todas as coisas que te faz trazer problemas. O problema não é o seu coração. Porque o seu coração, existe uma solução para ele, para você, para nós, para os que aqui estão, existe uma solução. O problema é encontrar a verdade que trará solução para os seus problemas. E geralmente as congregações estão cheias de pessoas que só ministram coisas boas, prosperidade, vida financeira. O que eu tenho ouvido é, meu irmão, se você obedecer a Cristo, Ele vai te abençoar. Se você buscar a Cristo, Ele vai te prosperar. Meu irmão, isso é nojento. Isso é triste. Quando eu ouço essas coisas, chega a dar uma torcida no meu ouvido. Quer ver só uma coisa? Que eu tenho ouvido. Quem veio aqui buscar a sua bênção? Quem veio aqui buscar o seu milagre? Não, meu irmão, você não veio aqui buscar a bênção, você veio aqui buscar o Senhor, o Deus de toda a terra. Você não vem aqui buscar algo de Deus, você vem aqui por Ele, não é pelas coisas que Ele pode te dar. Está errado, meu irmão. E talvez você possa achar, você está sendo demasiado. Meu irmão, você está caminhando a passos largos, achando que está servindo ao Senhor e não está. Porque muitos estão vindo por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. E olha que eu nem cheguei ainda nele. Os que verão a Deus. Eu não venho aqui buscar uma bênção, meu irmão. Eu venho aqui buscar o Senhor. Isso não é suficiente para você? Não basta para você buscar o Senhor. Tem um local de reunião onde pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro estão ali e verão a glória dele. Aleluia. Mas por causa de que eu orei? Que veio ao meu coração. Será que ainda fogo do céu pode descer? Sabe por causa de que o fogo do céu não desce, meu irmão? Porque os nossos corações não querem isso, meu irmão. A gente não quer o Senhor, a gente não quer as manifestações dele, não. A gente quer aquilo que ele pode dar, as coisas materiais que ele pode dar, e ele dá. Ele é um pai bom, ele quer dar. Mas ele também conhece o teu coração. Por causa de que línguas repartidas como de fogo não pode inundar o ambiente nosso mais? Por causa de que a gente não vê mais essas coisas? Porque o nosso coração não quer isso, meu irmão. Você quer a casa própria, meu irmão. Você quer o green card, você quer a cidadania, você quer essas coisas, a pessoa sapateia, dá até arrepio, os cabelos do braço arrepiam, estou todo arrepiado. Coisa material, arrepia mesmo, né? Maravilhoso. Mas e conhecer o Senhor, meu irmão? Saber quem Ele é. Meu irmão, a gente precisa mudar nosso entendimento. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Quando você sai da tua casa, meu irmão, você sai da tua casa, você vem para um culto. Eu falei isso para os jovens. Daqui a alguns minutos a gente vai cultuar ao Deus verdadeiro. Muitos que estão aqui provavelmente nem sabem o que é cultuar. E também nem sabem quem é Deus. Como é que você vai cultuar um Deus que você não conhece? Eu falei isso para eles. O meu intuito com vocês é de trazer a verdade ao coração de vocês, para que vocês conheçam como Ele é, como maravilhoso, como poderoso Ele é. Mas essas teologias, essas pregações miseráveis, elas são um câncer dentro da igreja. Elas estão arrebentando com as pessoas. Estão debaixo do sol, mas não são atingidas por conta dessas verdades que não trazem transformação. E você acha que Deus não está preocupado com a sua transformação? Ou Ele está preocupado com um carro? O que é um carro para Deus, meu irmão? A gente leu aqui, cantou aqui. Ele fez o sol parar, meu irmão, a terra. Mas não foi só o sol e a terra que parou, não. Foi todo o sistema. Foram todas as galáxias que pararam por conta de uma oração de um homem. Ele está preocupado com o seu carro, com o seu trabalho amanhã, com a sua casa, com o seu apartamento, meu irmão. Ele parou todas as coisas por causa de um homem. Por quê? Se só a terra parasse,
estaria um problema terrível. Porque está tudo em movimento, não sei se você sabe. A Terra gira em torno dela mesmo, que gira em torno do Sol. O Sol também dá um giro em torno dele mesmo. A Lua está girando em torno da Terra. Está todo mundo girando. Não existe nada parado. E está numa velocidade que eu e você não consegue acompanhar. Se só a Terra parasse, o Sol ia se chocar com a Terra, meu irmão. Ou ia se aproximar, ia destruir a Terra. Eu falei para os jovens, se o Sol, meu irmão, se inclinar um pouquinho só, milímetros, centímetros para perto da Terra, não haveria vida na Terra, porque a temperatura ia esquentar e ia matar todos os seres vivos. Então Deus não parou só a Terra, Sol e Lua. Ele parou todas as constelações estelares por causa de oração de um homem. Então o problema não é Deus te abençoar. O problema é o teu coração, em querer só a bênção e não Ele. Essa que é a verdade, meu irmão. Deixa eu colocar de uma seguinte forma. Suponhamos que eu acabei de casar. Minha esposa, ainda bem que ela não está aqui, que ela não ia gostar de ouvir isso. Suponhamos que eu acabei de casar e eu estou na lua de mel. E eu vou perguntar à minha esposa, por causa de que você casou comigo? Aí ela vai me respondendo assim, porque você tem uma casa. Aí eu pergunto a ela de novo, mas por causa de que mais você casou comigo? Ah, porque você tem um carro do ano, ué. Aí eu, não satisfeito com aquela resposta, falo, mas tem mais alguma coisa que te fez casar comigo? Pela condição de vida que você vai me dar. Condição de vida boa. Você acha que eu não pensei nisso? Meu irmão, o que você diria? O que você acharia da minha esposa? Interesseira, meu irmão. Mas não é isso que muitos têm feito com o Senhor, meu irmão? É isso que muitos têm feito com Jesus, meu irmão. Os pregadores estão falando, olha, Deus deu o seu filho para você ter uma vida melhor. Deus deu o teu filho e isso vai te prosperar. Meu irmão, já não basta Ele ter dado o filho dele para mim, para você. Você ainda quer ter uma vida melhor? Ou a busca sua só uma vida melhor? Já não bastar, já não é grande demais Ele ter dado o filho dele por mim e por você? O que você acharia de uma pessoa assim? Tem muitas pessoas que têm se aliançado com o Senhor, mas por conta daquilo que Ele pode dar. Isso é muito triste. É mais ou menos assim, para você que não entendeu. Vamos supor que eu tivesse muito dinheiro. Eu falasse para você agora, olha, gostei de você, eu vou te dar $1 bilhão. Aí você vai falar assim, caramba, que maravilhoso. Poxa. Mas, para eu ficar completo, eu gostaria também que com esse $1 milhão você me desse esse par de Havaiana velha que você trouxe do Brasil para cá. Eu olho para você e falo, mas $1 bilhão não é o suficiente para você? Você ainda quer essa sandália velha que está com, igual a gente fazia no Brasil, botava um prego lá quando arrebentava, a gente botava um preguinho atravessado para ficar segurando a sandália, porque a gente gostava muito da sandália, não queria perder ela de estimação. Mas não basta para você $1 bilhão, você ainda quer um sapato velho, uma meia velha? Não, senão eu não vou estar feliz. Não é o que muitos pregadores têm falado, meu irmão? O Senhor, a palavra fala que aprove ao Pai nos dar o reino, mas você está se importando com um sapato velho. Você está se importando com um carro. Você quer a casa. E Deus dá, meu irmão. Mas sabe o que eu entendi ao longo dos anos? Que muitas das vezes, que muitos dos que recebem aparentemente bênçãos e que vêm do Senhor, aquilo não é bênção para ele. É juízo de Deus na vida do homem. Porque a palavra fala que, em verdade, já receberam o seu galardão. Se procuram glória, glória receberam. Se procuram riqueza, riqueza receberam. E já receberam o seu galardão. E eu não preciso dar mais nada a eles. E muitas das vezes, esses que recebem para a sua própria condenação. Porque já é juízo de Deus na vida do homem. Sabe por causa de quê? Tem uma coisa que você não pode se esquecer, que Deus sonda o coração de cada um aqui. E olha, eu fico atento às profecias, meu irmão. Eu tô aqui, vou fazer 4 anos agora, nessa congregação. Vou fazer 4 anos, final de setembro.
eu acompanho as profecias e já vi várias vezes o Senhor falando, olha, passou um anjo que está com um instrumento de medir. Você sabe o que é isso, meu irmão? Ele não está medindo aqui a parede aqui. Não é isso. Ele não está preocupado com essas paredes aqui. Ele tem falado de dar uma casa maior. Isso para Deus é nada. Mas ele está medindo o meu e o seu coração, meu irmão. Isso daí para muitos é juízo. Porque ele já mediu e já sentenciou a condenação. Porque Deus sonda os nossos corações e Ele vê e Ele sabe. Tanto é que Ele fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente pede para aquilo que é nosso, meu irmão. E Deus sabe, meu irmão. Deus sabe por causa de que você está aqui. E essa é a pergunta, para eu finalizar. Prometo que eu não vou passar das 8h30. Não vou. E essa é a pergunta. O problema é o nosso coração. O problema está aqui. E talvez você não entenda isso. Porque essas teologias e essas pregações estão trazendo o homem para o centro de todas as coisas e dando ao homem a condição que ele nunca teve. Elas estão falando que o homem é bom, que o problema é o diabo. E isso é do diabo, porque o homem não é bom. Jesus já falou isso. E vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus já falou a nossa condição. Se não bastasse ele, o próprio Deus falou, olha, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Eu não vou destruir mais a terra como fiz no dilúvio. Porque o homem é assim. E o próprio Davi outra vez disse, em pecado me concebeu minha mãe. Meu irmão, o problema não é o teu vizinho. O problema não foi porque você nasceu num berço rico ou pobre. O problema está dentro de nós. Nós já nascemos com isso. Eu falei isso para o meu cunhado hoje. Olha, Vinícius, não é a questão... Ah, mas a pessoa precisa querer ao Senhor. Meu irmão, eu vou te contar uma novidade. Nenhum de nós quer o Senhor. Nenhum de nós ia querer o Senhor. Sabe por causa de que tem alguns aqui que querem o Senhor? Porque eles foram resgatados com um braço forte e com mão poderosa do Senhor. Porque senão eles não queriam o Senhor. Porque a gente não quer o Senhor, meu irmão. A gente não quer. Meu irmão, eu tenho filhos. Né? Eu tenho 3 filhos. Eu fico vendo as coisas de Deus nos meus filhos. Esse dia eu chamei, vamos orar. E não é a primeira vez. E quase todas as vezes que eu chamo, quando não é uma, é outra. Porque o outro ainda não está falando. Ah, não, para orar não. Não, eu vou ver televisão. Meu irmão, faz esse experimento com seu filho. Ele só está produzindo aquilo que está nele. Ele nasceu assim. Ela nasceu desse jeito, meu irmão. A gente nasce com inclinações que não querem o Senhor. A gente nasce com inclinações que querem as coisas da carne. Algumas dessas coisas são lícitas. E a maioria delas são afronta ao Criador. Então o problema está aqui dentro. E você precisa entender isso. Meu irmão, falei isso esse dia no estudo atrás, que se você pegar todo o Antigo Testamento, talvez você possa estranhar porque eu estou falando disso, se você pegar todo o Antigo Testamento, poucas informações a gente tem de inferno, de Satanás, do diabo, de demônios. A gente tem pouca informação sobre essas coisas. De morte, de aflição, de segunda morte. Eu falei esse dia num estudo aqui. Você sabe qual foi o profeta que mais falou de inferno, de Satanás, de lago de fogo, de enxofre, de vida, de um tormento por vir? Sabe quem foi? Jesus, o teu Salvador. Você pega todos os profetas do Antigo Testamento, não dá a quantidade de vezes que Jesus falou de inferno, de diabo e de coisas que para você é ruim e que na verdade são. Então, você acha que Jesus brincaria comigo, com você? Por causa de que ele falou dessas coisas? Porque você precisamos saber, meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui, talvez, olhando para muitos aqui, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, muitos que estão aqui hoje, não estarão daqui a 10, 15, 20 anos.
porque passarão por um processo que todo homem passa, que é a morte. Talvez muitos daqui a 30 anos também não estarão aqui. Jovens daqui a 50, 60, 70 anos não estarão aqui. E para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai? Essas pregações não falam disso, meu irmão. Estão encobrindo essa verdade de mim, de você, e não gera transformação em mim e você. Aí você não entende isso aqui, ó. Que os limpos de coração, eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Glória a Deus. E talvez você fale assim, mas eu ver a Deus. E as pessoas não têm expectativa naquilo que vai acontecer na vida após a morte, porque é certo, eu acabei de ler isso lá atrás, que quando um homem, o rico, e um homem que era rico, e o Lázaro que estava na porta do rico, morreram os dois simultaneamente abriram seus olhos num lugar. Um abriu num lugar de descanso e o outro abriu num lugar de tormento. E esse que abriu no lugar de tormento clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Fala para esse mendigo aí, o Lázaro, molhar a ponta do seu dedo e vir aqui refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado numa terrível chama. Meu irmão, isso não mudou. Agora mesmo estão morrendo pessoas, estão indo para esse lugar de tormento, meu irmão. Eu fiz essa pesquisa para os irmãos que eu estou estudando aqui sobre a morte, segunda-feira. E eu falei, olha, a cada dia, mais de 100 mil pessoas morrem no planeta Terra. A cada minuto, 2.000 pessoas, 106 pessoas morrem. E a cada segundo que eu estou falando aqui, entre 1 a 2 pessoas estão morrendo. E a maioria delas estão indo para o lugar de tormento. Eu não quero que ser duro só por ser duro, não é isso, meu irmão. Quem me conhece sabe que eu não sou duro. Mas não é questão de ser duro, meu irmão. É questão de fazer enxergar a verdade. Trazer a verdade da palavra de Deus. Que essas pregações de nível emocional, de nível de bênção, de prosperidade, que traz uma autoestima. Eu não estou aqui para levantar a autoestima de ninguém. A gente está aqui para pregar a verdade que liberta o homem. Porque vai ser duro para aquele que não alcançou a libertação. E veja que a proporção é pouca. Porque Jesus falou assim: estreito é o caminho que conduz ao reino dos céus, e largo é o caminho que conduz à perdição. A gente foi inflamado com uma inverdade teológica que o caminho largo é o mundo que está lá, nos baile funks, né, nas bebedices, nas orgias, nas depravações. Esse é o caminho lá. Não é, meu irmão. Jesus não está falando. O mundo já foi entregue a isso. Jesus está falando que dentro da igreja dele existe um caminho apertado que só passa um por vez, mas também existe um caminho largo que está passando todo mundo junto, mas é para a perdição. É disso que ele está falando. Então a proporção dos que vão ser salvos é pouco mesmo. A questão é se você se encaixa nessa ou não. Nessa questão ou não. A questão é se você tem um coração limpo ou não. E é fácil de entender isso. 5 minutos. É fácil de entender isso. Se o seu coração está limpo ou não. A gente vai ver agora. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando eu falo isso, as pessoas não se dão muito por satisfeito o fato de ver a Deus. Aquele que te criou, aquele que criou todas as coisas. Um ser magnífico, sublime, esplêndido, maravilhoso, incomparável, jamais imaginável. É o Deus de toda a terra. E as pessoas, ver a Deus? Mas deve ser bom mesmo. Mas você não sabe o que é isso, porque você não conhece a Deus, meu irmão. Por isso que as pessoas agem assim. E a questão é, não, mas eu conheço a Deus, meu irmão. Não é bem assim também, não, que você está falando. Eu conheço a Deus. Ah, é? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, se der tempo. Vamos pegar folhas aqui e distribuir para todo mundo. Distribuir uma folha com uma caneta, um caderno com uma caneta para todo mundo aqui. E se você conhece a Deus mesmo, você sabe que Deus é um Deus que tem atributos. Porque a gente aprende isso na Bíblia. Que Deus, os atributos de Deus. Aí já começa a ficar apertado.
Aí muitos devem estar olhando assim, mas o que é atributo mesmo? Mas Deus, os atributos de Deus, meu irmão. Porque para você conhecer um ser, uma pessoa, se eu chegasse aqui e falasse assim para você, olha, meu irmão, eu sou um cara muito honesto, pagador, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa maravilhosa, exemplar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você me conheceu agora, como é que você... Será que esse cara está falando a verdade mesmo? Então como é que você conhece uma pessoa? Pelas qualificações dela, pelos atributos dela. E Deus tem os atributos de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar um caderno para todo mundo aqui, um lápis, e você vai pegar 3 dos atributos de Deus e vai escrever um parágrafo com 3 linhas, só não precisa de mais não, 3 linhas dos atributos de Deus que você escolhe aí, são vários. Santidade, justiça, amor, benignidade, onisciência, onipotência, soberania. Escreve aí. O quão Deus é soberano em 3 frases. Escreve aí o quão Deus é santo em 3 frases. Escreve aí o quão Deus é justo em 3 frases. Vai apertar para muita gente. Porque a maioria não conhece ao Senhor, porque não foi ensinada, não tem recebido isso, não tem entendido Deus, não tem compreendido quem Ele é. Por isso que quando a gente fala assim, olha, os justos verão, os limpos de coração verão a Deus, a pessoa fala assim, mas porque não conhece o Deus maravilhoso que é, não entende a palavra de Deus, meu irmão. Irmãos, é extremamente necessário para mim e para você. Deus é um Deus maravilhoso, que a palavra fala que todo dom perfeito vem do Pai, das luzes, em quem não há sombra de variação, ou seja, Ele não muda. Descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação alguma. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. E Ele quer dar isso ao homem. Ele quer dar isso, principalmente à sua igreja. Ele quer, mas Ele quer ver um coração que ama a Ele, meu irmão. Ele não quer ver um coração que deseja só as coisas que Ele pode dar. Porque isso para mim e para você, meu irmão, como eu citei o exemplo da minha esposa, ela quebraria o meu coração se eu ouvisse uma coisa dela. E muitos têm quebrado o coração de Deus com as atitudes que têm feito diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente no Senhor. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí, sabe o que acontece? Para não ficar chato, a vida por vir, que é isso que nós deveríamos pregar, a salvação, a perdição do homem, o que vai acontecer com o homem, a glória que vai ser manifestada, que não subiu ao coração do homem, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, o que foi preparado, já está preparado para ele, mas a igreja não prega dessas coisas, e você não tem desejo nessas coisas, porque você não foi deparado com a verdade de Deus. Aí, para tentar trazer uns atrativos, você fala, não, meu irmão, o que está te esperando é o céu. Ruas de ouro, rios de cristais, as portas de pedras preciosas. Meu irmão, não é isso não, meu irmão, a vida por vir não, meu irmão. O que, meu irmão, não é o céu que é maravilhoso que está te esperando, é você entender Deus, é você compreendê-lo, você poder ver a face daquele que te criou e Ele compartilhar as coisas que está nele contigo, e isso te bastará, porque é melhor estar num deserto com Deus do que num céu sem Deus, meu irmão. Então não é o céu, a terra ou qualquer outro lugar, é Deus e o seu amado Filho, meu irmão. Não é a rua de ouro. Não é isso que te cativará estar com Ele, meu irmão, porque isso já perde o sentido. Você pode perceber que muitos que embarcam para casar por causa da beleza, eu sei que isso também é uma coisa a ser considerada. Mas se você se apoiar num casamento só por causa da beleza, você vai perceber que a beleza logo passa, é ou não é? Você vê aquela esposa, meu Deus, que mulher linda, que mulher maravilhosa. Mas você começa a acordar com ela de manhã, 7 horas da manhã, descabelada, né? Escovou dente ainda. Aí aquilo começa a ficar normal. Aí a pessoa que está apoiada só na beleza, meu irmão, não se sustenta o casamento e logo vem o divórcio.
Mas em Deus não, meu irmão. Cada dia na eternidade, cada momento na eternidade vai ser uma nova revelação, vai ser uma nova aspiração, um novo conhecimento dele em você. Isso, meu irmão. Não é um céu de glória. É ele, a expressão dele em mim e em você. Meu irmão, o que nos espera é algo maravilhoso. Que a gente não tem... Quando o apóstolo Paulo fala lá que não subiu ao coração do homem, é porque ele não consegue traduzir isso em escrita, em palavras. Ele não consegue expressar, porque é de tão maravilhoso que é as coisas que nos esperam nele. Não naquilo que ele pode dar, mas é nele, meu irmão. Meu irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Meu desejo aqui é que com essa palavra você possa mudar um pouco o teu entendimento de que é o cultuar o Senhor. Porque você veio cultuar o Senhor. Mas que Deus é esse que você veio servir, meu irmão? Você não conhece quem Ele é, não sabe o nome do Filho dele, não sabe o que o Espírito de Deus veio fazer. Você não conhece os atributos de Deus. Eu conheço poucas congregações que pregam dos atributos de Deus, da santidade, um Deus santo que Ele é, de um Deus justo que Ele é, de um Deus puro que Ele é. Os jovens falaram, eu falei, me defina Deus em algumas palavras. Aí veio de lá para cá assim, um falou misericordioso, aí o outro falou assim, amor. Aí o outro falou assim, criador. Aí o outro falou assim, puro. Aí o outro falou assim, salvador. Atributos de Deus que você e eu precisamos entender. Porque senão, meu irmão, vai ser religião. Não basta só, não tem outra coisa senão religião. É servir um Deus que não conhece, mas estar ali porque alguma coisa o fez estar ali e não Cristo. Peço para que vocês fechem seus olhos, para que eu termine orando. Pai Santo, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Senhor que agora, em muitos lugares do mundo inteiro, muitos estão separando um dia de jejum, Senhor, porque é chamado dia de expiação, Senhor. Porque na plenitude dos tempos Tu marcou um dia de expiação para a remoção de todo o pecado que no Filho de Deus crê, Senhor. Um dia foi marcado de tão importante que é entender o que Jesus Cristo fez por mim, pela igreja, pelos que creem no Seu nome, Senhor. Então isso é importante para Ti, porque se Tu marcou um dia anual para que o homem entenda o que é perdão, o que é expiação, o que é resgate, o que é redenção, Senhor, isso é importante para Ti. Eu Te peço, Senhor, faz cair o Teu temor sobre os que aqui estão. Porque, Senhor, por certo, eles foram comprados com o Teu sangue, Senhor. E aquele que começou uma boa obra, Ele quer cumprir, Ele quer completar, Senhor. Deus, não permita, Senhor, que essas pregações, que esses ensinamentos errados, Senhor, atrapalhem a construção da obra que Tu começaste dentro do coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. Senhor, que essa construção possa crescer para a glória do Teu nome, que colunas possam aparecer, que tijolos, Senhor, possam ser colocados, que o telhado possa aparecer, Senhor, para que Tu habite nessa casa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita, Senhor, que o diabo venha arrancar essa palavra, essa pregação, esse ensinamento, Senhor. E que temor, que eles possam sair daqui com temor, de meditar, Senhor. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Tu deste o Teu amado Filho e eu estou preocupado com migalhas, Senhor. É verdade. Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.